Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Deixa eu botar um som aqui, um minutinho só, vamos lá, 1, 2, 3 aqui. Vamos ver, pronto. Muito bem, gente, bênção de Deus. Hoje nós estamos na live, domingo, né? Domingo é dia de gente confraternizar com a família, hoje é dia do seu almoço com seus familiares. Mas também estamos aqui agradecidos pela honra de ter você nessa live também. Você que está se dispondo desse tempo de estar com a família para estar aqui em favor da sua família, né? Em favor, você que está nessa jornada de oração. Domingo sempre é uma live um pouquinho mais curta, né? Para você ter mais tempo de se envolver com a sua família. Você que também que serve a Deus ou já fez o culto da manhã ou vai ter o seu culto comunitário, né, junto com a sua igreja, à noite, eu não sei, aí programa de cada um aqui, tá? Mas é um dia que é o primeiro dia da semana, domingo, na verdade é o primeiro dia da semana, então é o dia que nós damos primícias, né, às pessoas ao nosso redor, nós damos também como primícia ao Senhor, né, e eu queria hoje estar com você nessa jornada, nós estamos orando por 91 dias, né, nos Salmos 91. E hoje, como é um dia domingo diferente, eu peguei uma outra tradução, né? Eu li 2 dias da semana passada, os Salmos 91 na NVI, Nova Versão Internacional, e depois eu li, 3 dias, e 3 dias eu li também na Bíblia, nenhuma outra versão da palavra, né? Na Ferreira Almeida. E agora eu quero ler na Bíblia atual, Salmo 91. Ele é uma tradução muito bonita na linguagem de hoje, na linguagem atual, né? Muito simples, tá? Muito simples, mas ela já é meia traduzida, né? Eu gosto muito. Então, eu queria que você me acompanhasse, nós vamos ler esse texto aqui do Salmo 91, depois nós vamos orar, tá? O Salmo diz assim, ó, esse aqui é a Bíblia na linguagem atual. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Deus Poderoso, pode dizer a ele: o Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. Muito bonita essa linguagem, né? A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Você não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor o seu protetor e o Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo onde quer que você for. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eles vão segurá-los em suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará os leões, as cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que
me reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, e eu estarei com eles na hora da aflição, e eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhe darei a vida e mostrarei que eu sou o Salvador. Aleluia! Interessante que no versículo... Esse salmo é tão bonito, né? Hoje eu li nessa versão. Essa versão é uma versão da Bíblia, uma versão atual, né? Ou seja, eu vou tentar ler algumas versões aqui, tá? Durante esses 91 dias, né? Você pode ter a sua versão aí, né? Tradicional, a sua versão, talvez, Ferreira Almeida, nova versão Ferreira Almeida, nova versão atualizada Ferreira Almeida. Você pode ter a nova versão internacional, que é a NVI, né? Tem outras versões, tem a King James também, que é uma versão, enfim, tem outras versões, mas eu achei essa aqui tão bonita, essa versão, porque são promessas que Deus está trazendo sobre nós. E eu queria falar um pouco hoje do cuidado que Deus tem com você quando você se entrega ao Senhor. Quando você se entrega a esse Deus poderoso do Salmos 91. Muitas pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91, não é suficiente. Você precisa se entregar ao Deus da Bíblia. Só abrir a Bíblia lá não quer dizer que você está protegido por Deus. Você precisa entregar seu coração, a sua vida. E a Bíblia diz que assim que isso acontecer, Deus dará ordem. Ou seja, Deus emitirá um decreto para que os seus anjos guardem você. Que eles guardem aqueles que hão de herdar a salvação. Quem são os anjos? Depois, mais lá no final, a gente vai ver que eles vão te segurar para que você não tropece em pedra alguma. Isso está falando numa figura de linguagem, ou seja, naquilo que for colocado no seu caminho, não seja um lugar para você tropeçar, cair, se machucar. Na verdade, está falando de uma linguagem de figura, mas de um ambiente espiritual. Então, é muito importante, a Bíblia diz que quem são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores, né, que são enviados para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Você é um herdeiro da salvação, eu sou um herdeiro da salvação. Aqueles que você põe em oração na sua casa, eles acabam sendo herdeiros da salvação. Imagine comigo o seguinte: a Bíblia diz que se você crê no Senhor Jesus Cristo, então você e toda a tua casa serão salvos. Então, quando você crê, quando você ora também por aqueles que você agora está colocando em oração da sua família, Deus vai movimentar os céus e a terra, e entre tantas coisas que Deus está movimentando, são os seus anjos, para proteger você, para proteger a sua vida, para te dar livramentos, né? Para te dar livramentos. E é muito importante a gente entender que os anjos de Deus estão a nosso favor. Eu lembro de um episódio que eu fui numa casa, alguém me chamou para expulsar demônio, eu era bem novo convertido, eu não sabia nas coisas que eu sei hoje, do mundo espiritual, e eu simplesmente fui lá na casa, e aí chegou uma pessoa que veio me receber, mas também saiu uma mulher de dentro da casa, e ela veio em minha direção, e ela veio muito rápido em minha direção. Quando ela chegou bem próximo de mim, ela levantou a mão e largou a mão para mim. Mas aquilo ia dar assim na minha cara, com toda a força que você possa imaginar. Quando a mão dela chegou mais ou menos assim, alguns centímetros do meu rosto, é como se desse numa parede. É como se desse numa parede, é como se o anjo do Senhor segurasse aquela mão para me proteger. E aí eu entendi o que a Bíblia está dizendo aqui, que Deus sempre tem anjos ao nosso redor. Você pode não vê-los, mas no mundo espiritual você tem um anjo ao seu redor que vai proteger você. Quando você se entrega ao Senhor, Deus protege você.
Quantas pessoas, às vezes, dão palavra para a gente, pastor, eu vi um anjo, quando eu vi você pregando, eu vi um anjo sempre ao seu lado. Eu não estou falando simplesmente de pessoas que falam por falar, estou falando de gente que tem visão de Deus. Então, e aqui o Salmos nos está garantindo isso, né? Que Deus vai colocar esses anjos para nos proteger. Quando a gente se coloca debaixo dessa promessa poderosa, e eu estou falando mais uma vez aqui, não adianta você abrir a Bíblia no Salmos 91, você tem que se render ao Senhor dos Salmos, né? Não adianta conhecer os Salmos 23, o Senhor é meu pastor, tem que conhecer o pastor dos Salmos. Então é importante que a gente se renda. A Bíblia diz aqui, aquele que habita no esconderijo, aquele que vive, que mora no esconderijo, ele será abrigado debaixo das suas asas, será protegido pelo Senhor. Deus enviará os seus anjos aonde você estiver, vão livrar você de acidente, nada te tocará, vão livrar você de maldades, vão livrar você de tantas coisas. Há livramentos de Deus sobre a sua vida. Muito importante a gente entender assim, houve um livramento do Senhor. Mas é importante a gente entender, eu poderia aqui contar tantos testemunhos, hoje a nossa live é um pouquinho mais curta, questão de 15 minutos, e eu já logo vou orar por você pode ir colocando os seus pedidos aí, mas é importante que você entenda isso, receba esse Deus Todo-Poderoso na sua vida. Receba essa presença de Deus e Deus abençoará. Deus colocará anjos na sua casa. É verdade, muitas vezes os anjos de Deus precisam tirar demônios que são enviados. Muitas vezes tem gente que faz trabalhos, faz bruxarias para enviar demônios à nossa casa. Por que vocês acham que às vezes tem pessoas que se dão bem, mas quando entram dentro do automóvel, dentro do carro, começam a brigar? Você já notou que nas famílias inteiras, quando entram dentro dos automóveis, dos seus carros, começam a brigar do nada? Lá tem demônios dentro. Tem pessoas que têm habitações, por exemplo, sala, quarto, e quando elas entram dentro daquelas habitações, do nada elas começam a brigar, porque existe ali demônios enviados, através de várias formas. Então a gente precisa que os anjos do Senhor venham naquele lugar e façam limpeza. Você tem que orar, pedir a Deus que os teus anjos de fogo varram a minha casa, limpem todos os demônios, toda interferência negativa do inferno dentro do meu quarto. Levante suas mãos e ore. Ore assim. Ore para Deus limpar o seu carro, varrer seu carro, porque se você não aceitar esse cuidado de Deus, muitas vezes pode não ter livramento. Agora, quando você aceita esse cuidado de Deus, é muito importante. O ministério dos anjos na igreja primitiva era intenso, né? Não estou aqui fazendo uma apologia a adoração a anjo, nada disso, muito pelo contrário, mas sempre houve uma interferência dos anjos em favor dos homens por causa de uma ação de Deus. No Novo Testamento, olha a igreja primitiva como era muito próximo à operação dos anjos. É que nós, às vezes, não nos colocamos na fé para crer assim. Então você tem que orar, pedir que os anjos de Deus limpem tudo ao seu redor, tire todo espírito imundo, expulsem os demônios, né? Você tem um lugar que o seu quarto se tornou um lugar de briga, então ore para que um anjo do Senhor entre lá com fogo e limpe toda a interferência do diabo, todo demônio que possa estar lá dentro do seu carro. Se você às vezes sai da igreja para ir no caminho da casa, começa a brigar sempre as mesmas coisas. Então ore para que isso seja limpo. Por quê? Porque Deus promete que você será protegido. E os anjos de Deus têm essa incumbência de nos proteger, de nos ajudar. Isso é muito importante, tá bom? Então, hoje nós não vamos falar muito desse assunto, talvez um outro dia nós falamos uma live só sobre o ministério dos anjos, né? É muito importante, como é importante a gente ver o ministério dos anjos trabalhando nos livramentos de Deus, né, na nossa vida. Eu estava falando sobre
perdão, eu estava falando sobre perdão, a importância de perdoar, né, que é um livramento, e aí um homem me contou uma história muito bonita. Ele falou, pastor, um dia eu ouvi sobre perdão, e eu tinha uma tia minha que ela era como minha mãe, a tia que me criou, e de repente nós nos desacertamos na vida, e eu comecei a odiar ela. E ela estava com câncer, morrendo, e ela também não conseguia me perdoar. Mas naquele dia eu me ajoelhei na igreja e disse, Deus, se há uma possibilidade, só uma possibilidade, de eu poder voltar para minha tia e restaurar isso, hoje eu quero perdoar ela. E ele disse que quando ele terminou, se levantou da igreja e foi embora, a tia dele morava numa rua, quando ele entrou no começo da rua, ele já olhou, a tia dele estava no portão. E a tia dele chegou, quando ele chegou mais próximo, ele falou, meu filho, chamava assim, né? Ele era sobrinho, mas ela disse assim, hoje, e ele mais ou menos calculou que foi exatamente o momento que ele se ajoelhou e pediu uma ação de Deus. Ela falou, um anjo de Deus veio na minha casa e falou que eu preciso perdoar você. E eles se abraçaram, choraram, né? E quebrou todo aquele ambiente. Então, os anjos de Deus, eles fazem um trabalho de livramento na nossa vida. Você já parou para pensar a importância que Deus dá nisso? Quando uma pessoa se ajoelhou, pediu um livramento naquela área do perdão, de poder fazer uma reconciliação, Deus já movimentou um anjo, deu uma visão para aquela pessoa lá na casa, ter essa experiência, e depois houve então a libertação. Então os anjos de Deus são extremamente importantes a gente compreender isso, porque eles estão a nosso favor para nos proteger, nos livrar de todo o mal, tá bom? Deus te abençoe e nós já vamos orar agora. Coloque o seu pedido de oração, aí, nós vamos orar por você. Antes, eu queria lembrar você o seguinte, quando você está escrevendo o seu pedido de oração aí, lembrar do nosso seminário sábado que vem agora, tá? Dia 31/7, agora de julho, nós vamos ter o Imersão Profética. Vai ser um movimento do Espírito Santo. Deus botou muito claro no meu espírito, eu vou ensinar coisas extraordinárias, como você se mover espiritualmente. Pastor, eu às vezes tenho confusão entre minha cabeça e meu espírito. Deus fala algumas coisas espirituais. Então, essa conferência vai ser para você. A Bíblia não diz que Deus é uma razão. A Bíblia diz que Deus é um espírito. Quem conhece o homem? Quem conhece o ser humano? A razão dele, não. Quem conhece o ser humano é o espírito que está nele, segundo a palavra de Deus. Quem conhece a Deus? O Espírito de Deus, e não conhece só Deus, as profundezas de Deus, ou seja, aquilo que é o mais profundo de Deus. Então, nesse dia 31/7, nós vamos falar muito, vai ter muito ambiente de revelação de Deus, muita palavra liberada, muita palavra profética, muita palavra de conhecimento, muita ativação da vida espiritual, muita ativação dos dons, muita ativação da sua chamada, da sua vocação, dia 31/7. Está aí embaixo o WhatsApp para você fazer sua inscrição. Essa é uma conferência para aqueles que querem entrar num lugar mais profundo, querem saber de coisas espirituais mais profundas, tá bom? Então, faça a sua inscrição, está aí no WhatsApp, eu espero você. Não fique de fora, é só R$40 a inscrição, é uma maneira que você pode fazer. Nós vamos ensinar de 2 a 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas sobre esse assunto. É diferente de uma live, uma conferência é algo que Deus prepara pessoas que têm fome e essa fome atrai um ambiente de revelação de Deus. Então Deus tem condições de trazer coisas com mais maturidade, mais profunda, né? Então vai ser uma escola de ativação, vai ser a nossa imersão profética, tá bom? Então eu espero a sua inscrição. Olha aí o telefone, aí está aí embaixo escrito aí o WhatsApp, tá? E você pode fazer a sua inscrição aí, tá bom? Vamos orar então ao Senhor. Pai querido, nós te damos o louvor e eu abençoo agora essas vidas, Deus. Nós queremos orar aqui, Deus, para que cada pessoa dessa live tenha uma experiência com os anjos do Senhor, que possa glorificar o teu nome, Deus, mas que possa entender
que os anjos do Senhor estão para acampar ao redor, proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E que essa pessoa possa ter uma experiência nos próximos dias, de entender que o Senhor tem um cuidado especial. E eu oro agora para que um milagre de Deus na saúde física, que essa pessoa que precisa de um milagre na cirurgia, Deus, que os teus anjos possam acompanhar isso. No nome de Jesus. Nós falamos um milagre para quem tem doenças físicas, dores, infecções, doença nos ossos de pele, artrite, reumatismo, nódulos, saiam dos corpos agora. Nós falamos em nome de Jesus, hérnia, largue esses corpos. Nós oramos por aqueles que precisam de um milagre financeiro, Deus. Eu oro abençoando essas pessoas, no nome de Jesus. Eu falo uma palavra de Deus, que um anjo do Senhor possa tocar onde precisa ir nas finanças, seja num processo. Deus quer seja numa herança que está presa no processo. O Senhor é um Deus de fazer coisas sobrenaturais. E nós abençoamos agora. Aqueles que precisam de um milagre, estão num processo de aposentadoria, que precisam vender uma herança, alugar um imóvel, que tem espíritos imundos que estejam trancando isso, no nome de Jesus. Nós falamos que os teus anjos agora entrem em ação e liberem tudo, Deus. Nós abençoamos também a casa dos seus filhos. No nome de Jesus, nós falamos agora uma palavra de Deus na residência, na casa, no carro, no automóvel, Deus. Que todo espírito contrário, todo espírito imundo enviado por bruxarias, por feitiçarias, Deus, que os teus anjos venham com fogo limpando tudo agora. No nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus, nós falamos um milagre de Deus. Você vai dizer aí do outro lado, Senhor, envia os teus anjos na minha casa, no meu lar, no meu carro, para fazer uma limpeza. No nome de Jesus eu creio. Você vai dizer amém, amém e amém. Aleluias. Antes de nós terminarmos aqui, eu só queria falar o seguinte para você, ó. Esses 2 livros estão na promoção, tá? Eles eram R$80, é um kit espiritual, tá bom? Kit espiritual. Esses 2 livros são muito bons, ó. Unção e oração em línguas. Meus 2 best-sellers, né? Dos livros mais vendidos aqui, né? Esses assuntos eu amo eles, né? Então, se você quer crescer mais espiritualmente, é só entrar no site que aparece aí ou nesse WhatsApp e pedir esses livros. Pode ser tanto no WhatsApp ou nesse site que aparece aí, tá bom, gente? Gente, amanhã, segunda-feira, estarei com vocês novamente aqui. Um bom domingo, um bom final de semana. Lembra, essa semana vai ser a semana da nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.